Saúdo a todos com a paz do Senhor, falando EBD de volta e as lições bíblicas CPAD, Sala dos Jovens. Hoje, a lição de número 9, que vai ser ministrada no dia 2 de março de 2025 e está sob o tema, esta lição, autenticidade e julgamento alheio. A palavra julgamento sempre promete um determinado debate, e este tema está subordinado ao tema do trimestre, a verdadeira religião, um convite à autenticidade na carta de Tiago. Então, a lição de número 9, autenticidade e julgamento alheio. O texto principal se encontra na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 14, o versículo de número 10, que está escrito nesta versão: mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que despreza teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Como já citei, Romanos, capítulo 14, o versículo de número 10. O resumo da lição: Deus, em sua soberania, é o único juiz com conhecimento perfeito e justiça imparcial. Então, nós vemos aqui dois conceitos interessantes para discutirmos. O primeiro, conhecimento de causa, e o segundo, imparcialidade. São assuntos que nós já tratamos em outras lições, mas vamos rever alguma coisa nesta lição também. Tá bem? Os objetivos da lição: compreender a natureza do julgamento alheio. 2. Explicar a soberania de Deus como único juiz e destacar a importância da humildade e compreensão entre os irmãos. Como nós dissemos, a questão do julgamento, ele é sempre um assunto que traz não controvérsia, ou uma certa controvérsia, mas um debate um tanto quanto acalorado. Nós vemos muita citação nos dias de hoje, aquela célebre frase, não julgueis para não ser julgado. Do que a lição está falando? Do que a lição está tratando? Do que a Bíblia trata? Do que a carta que Tiago escreve, ela está tratando acerca do julgamento? Primeiro precisamos entender o que é julgamento. Quando olhamos para os nossos dicionários de língua portuguesa, nós vamos ver que é o ato ou o efeito de julgar, Se parássemos aí, nós já poderíamos ter uma questão ou uma compreensão errônea, mas vai um pouco mais além. É opinião, juízo, apreciação. Veja, quando vamos um pouco mais além do mero entendimento, julgar alguém, e quando nós procuramos entender o que é julgamento, nós vamos ver também que é uma opinião. Ora, e opinião todos podem emitir, todos podem dar a sua opinião, desde que eles também estejam cientes, estejam cônscios de que vão prestar também a devida responsabilidade ou responsabilização por suas opiniões. Juízo, apreciação. Quando falamos de juízo, nós falamos também de você chegar a uma conclusão correta, compreensiva, justa dentro do que você está tratando, do que você está pensando. E também uma apreciação. Ora, ninguém é proibido de apreciar, de pensar. Na questão de apreciação, de você ficar se deleitando com a visão ou a audição de alguma coisa. A apreciação é você apreciar algo, você pensar, ajuizar sobre algo, é você julgar algo e chegar a uma conclusão correta. Nós podemos pensar também em julgamento
na questão, eu coloquei aqui 3 áreas do julgamento que nós podemos pensar. Veja, não estou colocando em xeque a questão da lição, eu estou pensando, nós estamos analisando a palavra julgamento. Então, autenticidade quer dizer nós sermos autênticos, não sermos falsos, e julgamento alheio, quer dizer, no você pensar. Veja, o julgamento ele pode ser um julgamento errado, um julgamento condenatório, né? Que é uma das questões ou uma forma de julgar das mais erradas que nós vemos. A segunda, nós podemos ter um julgamento analítico, quer dizer, eu vou analisar, julgar em forma de análise, eu vou pensar, eu vou analisar aquela questão que está diante de mim e, obviamente, eu vou chegar a uma conclusão. Tem também o julgamento, eu coloquei aqui, difamatório. Este está dentro do escopo da lição, tá bem? Talvez o condenatório ou o julgamento que condena ou que absolve, ele está dentro dos padrões do juízo, de julgamento, tá bem? Quando olhamos para uma corte, nós temos ali o julgamento. O julgamento pode ser tanto condenatório, né, a sua conclusão, quanto a absolvição do réu, daquele que está sendo acusado. Então, é uma forma. Nós temos o julgamento analítico, é quando eu paro para pensar, eu estou julgando, eu estou pensando, eu estou analisando aquilo que está diante de mim, tá? Eu julgo tanto o que está diante de mim, eu julgo também quem está diante de mim. E isto, a Bíblia é sempre bastante clara que nós precisamos, como cristãos, e não é porque somos cristãos, que nós vamos assim aceitando tudo de bom grado, ou aceitando tudo como correto, como certo. Pelo contrário, a Bíblia nos chama a atenção a sermos coerentes no nosso julgamento. Tanto é que é bastante citado também a questão de aquele que julga, julgue corretamente, julgue de maneira correta, julgue segundo a reta justiça. E que reta justiça é essa? Obviamente que nós vamos usar os padrões de Deus, os padrões do julgamento de Deus para fazermos o nosso julgamento e chegarmos à nossa conclusão. Óbvio, meus queridos irmãos, veja, compreender o objetivo, a natureza do julgamento alheio. Então eu preciso entender qual é o espírito, qual é o âmago, qual o cerne do meu julgamento. Por isso eu falei aqui na questão do resumo da lição, um julgamento, um juízo com conhecimento de causa, é quando nós temos diante de nós os dois lados da moeda, nós temos aí diante de nós muitos fatos, muitas provas, e nós podemos chegar a uma conclusão. E isso fala sobre o conhecimento de causa, julgar com conhecimento de causa. E o segundo, como Deus, ele pratica a justiça no julgamento, porque o seu julgamento é imparcial. Nós, enquanto seres humanos, podemos ser parciais, julgarmos segundo a nossa visão, segundo os nossos conceitos, segundo os nossos padrões, segundo os relacionamentos que nós temos, tanto quanto o julgado, quanto aquele que condena. Isso fala de parcialidade, é nós chegarmos à conclusão não devido a uma reta justiça, um conceito de justiça completo, mas chegarmos a uma conclusão segundo a nossa própria vontade, o nosso querer, os nossos desejos, os nossos anseios, os nossos objetivos e também aquilo que pode nos trazer um determinado conforto, um determinado resultado, conforme a conclusão que chegamos. Isso é imparcialidade e parcialidade. Então, quando falarmos aqui, nós vamos falar, procurar manter a justiça, tá bem? Nós vamos procurar manter a justiça, quer dizer, falar de julgamento, mas não com aquela questão ninguém pode julgar e ninguém pode ser julgado. Ora, não é assim. Nós somos cristãos e precisamos também, veja, explicar
a soberania de Deus como único juiz. Na questão do juízo, tanto condenatório quanto um juízo de absolvição, este somente Deus pode fazer, tá bem? Principalmente quanto à salvação. Eu não posso dar o meu veredito de este é salvo, este não é. Não pertence a mim, não, esse está perdoado, este não, tá bem? Isto é ato da soberania, da única e total soberania de Deus. E também a questão da importância, da relevância, da humildade e compreensão entre os irmãos. Outra coisa que nós precisamos trazer também em mente é esta questão da humildade e da compreensão. Veja, ser humilde, ser compreensivo, não quer dizer que nós temos que ser tolerantes, que nós podemos ser parciais, que nós podemos ser, vamos dizer assim, clubistas, né? Que nós podemos chegar a conclusões porque fulano cicrano é o nosso amigo, é o nosso irmão, é o nosso parente, é o nosso genitor, é a nossa genitora. Veja, quando se fala de humildade e de compreensão, é que quando isto ou aquilo for chegado a nós ou a quem de direito é constituído a questão do julgar, este julgamento não será um julgamento autoritário, ditatorial, não, será um julgamento com humildade e compreensão, sabendo também que nós somos réus também, somos dignos também de julgamento e de condenação. Veja, um outro ponto também que nós precisamos pensar ao julgar é: eu vou julgar agora desta forma porque amanhã ou depois podem descobrir algo sobre mim ou eu cometer algo e vão me julgar do mesmo jeito que eu julguei. Serão parciais, serão irmãos, amigos, eles vão levar em consideração o bem que eu fiz. Isso também é uma forma de parcialidade de um juízo incorreto, uma aplicação da justiça incorreta, porque está se lavando uma mão esperando que se lave a outra. E nós, como cristãos, não podemos pensar desta maneira. Veja, por isso aqui começa a autenticidade, todas as 13 lições vai trazer este termo, e julgamento alheio. Mas mesmo que este julgamento seja alheio, ele tem que ser autêntico, também tem que ser um julgamento levado às riscas, levado às claras, levado aos padrões da justiça correta, da justiça de Deus, da justiça que emana das sagradas escrituras. Nós não podemos simplesmente dizer, uma mão lava a outra, hein, colega? Eu faço isso hoje, você faz isso amanhã. Isso é próprio dos ímpios, tá bom? Isso é próprio dos gentios, é próprio daqueles que não conhecem a Deus, é próprio daqueles que não conhecem. Então, a questão do julgamento, eu tenho que julgar sobre algo, ou alguém, ou alguma coisa. Eu vou ter que julgar. Eu tenho que julgar. O problema aqui não é o julgamento quando nós olhamos para a Bíblia, ou como colocamos julgamento alheio. Não é este o problema. É tudo que fizermos para o alheio, para alguém, para alguma coisa, para algo, fazermos um julgamento segundo a reta justiça. E quando é que nós temos a certeza que fizemos justiça? É que quando colocamos a nossa cabeça no travesseiro, o nosso descanso é o descanso dos justos. Nós estamos diante de Deus com a consciência limpa, sabendo que o veredito que emitimos, ou o que quer que seja, que chegamos a uma conclusão, ele foi o mais correto possível, tá bem? Na aula que vai ao ar, junto com essa de número 8, da lição dos adultos, lição de número 9 dos adultos da CPAD, nós estamos falando também um pouco sobre isso. Então, se você puder, se você quiser, professor, superintendente, talvez o aluno não se interesse pela lição da aula da outra classe, mas se ele é um estudioso, ele se interessa pelo assunto e ele vai vasculhar e vai buscar sobre isto.
Tá bem? Então, mas vamos nos lembrar novamente, então, do que diz Romanos, capítulo 14, versículo de número 10. Mas tu, por que julgas teu irmão? É uma questão. Ou também, por que desprezas o teu irmão? Aqui está tanto o julgamento quanto o desprezo. Tá bem? Quando desprezamos por algo que cometeram, que nós por ser, agora sim, nós, por nos julgarmos melhores, mais santos, nós desprezamos os outros que cometem, talvez, se não os mesmos, talvez menores erros, menores falhas do que as nossas, tá bom? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. A questão, ela fica quase que parecida com a lição para o mestre. Ninguém chame para si, ninguém tome para si este privilégio, o de ser mestre. Por quê? Sabendo que o tal ele sofrerá duplo rigor, duplo juízo. O mestre ele vai pagar tanto pelos seus erros, quanto pelos erros que ele ensinou os demais a cometerem. Tá bom? A questão do juízo, do julgamento, ele vai na mesma linha. Por quê? Você tanto está sendo julgado, julga como está sendo julgado. E às vezes nós nos colocamos na condição de julgadores e as nossas situações, os nossos pecados, as nossas falhas talvez sejam até maiores do que a daqueles que nós estamos julgando. Por isso nós precisamos ter esta consciência diante de Deus de que estaremos diante dele. E sempre nos lembrando, a Bíblia é sempre clara também em nos ensinar, que com a mesma medida com que julgamos, nós também seremos julgados. Por isso nós precisamos tomar cuidado, né? Tanto com a frouxidão quanto com os excessos. Precisamos tomar cuidado. Então nós vemos aqui, já na introdução, de novo esta advertência, né? Conselhos de advertência a respeito do julgamento alheio. Como nós já expomos, julgar tudo o ser humano ele é dotado de razão justamente para julgar, para pensar, tá bem? Deus dotou o ser humano de inteligência, de sabedoria, do pensar, né, do pensante, para que ele julgue. Ora, como que nós podemos chegar a uma conclusão lógica, até no servir a Deus, se nós não julgamos, se nós não consideramos os caminhos que estamos traçando? Então, precisamos tomar cuidado, tá bem? Agora vamos entrar, dados as explicações das devidas proporções, se podemos assim dizer, vamos entrar na lição propriamente dita. Então, já nos traz que todo julgamento ele é exclusivo para Deus, exclusivo de Deus. Onde entra esta questão? Principalmente, como eu já disse, a questão do perdoado ou não, salvo ou não, justificado ou não. Tá? Quem nos condenará? O apóstolo Paulo disse, se é Cristo quem nos absolve, se é Cristo quem nos perdoa. Então nós vamos entendendo já por aí. Porém, também vimos o Senhor Jesus Cristo nos ensinando a considerar uma árvore pelos seus frutos. E isto é um julgamento. Vimos várias vezes, lemos várias vezes o Senhor Jesus Cristo nos ensinando a prestarmos atenção em determinadas coisas para chegarmos a conclusões razoáveis, tanto no servir a Deus quanto no servir aos homens, à igreja ou o contexto que estamos inseridos. E isto é um julgamento. Então vamos entender quando a Bíblia fala, ou tentar entender, ou se você achar que não, os comentários estão aí, fique à vontade, tá? Eu estou colocando algumas partes novas, vamos começar a trabalhar de outras formas, não somente com a lousa ou aqui no parlatório, mas vamos ter aí slides e tal, e você pode comentar, tá bom? Outra coisa que nós estamos em fase não de testes, mas de aperfeiçoamento. E a questão é que vamos acertar em umas coisas, vamos errar em outras, né? Como dizia Luiz Gonzaga numa música antiga que eu ouvia desde pequeno, né? Que vida ingrata que o alfaiate tem. Quando ele erra, estraga o pano todo
quando ele acerta, o pano não convém. Então o alfaiate é difícil para ele, porque quando ele erra o corte, estraga a peça de pano toda que lhe foi trazida. Quando ele acerta, o cabra vai lá, veste a roupa, diz: não gostei, não convém, não gostei, o pano não convém. Aí ele simplesmente dispensa o trabalho. Então nós estamos nesse processo, conto com oração, com ajuda e com as orações de vocês em tudo isso. Vamos lá. Ponto de número 1, a natureza do julgamento humano. Tá bem? Aqui nós podemos olhar de duas coisas. Ou julgamos os humanos, ou somos humanos que estamos julgando. Neste ponto, precisamos tomar cuidado, porque sabemos que toda ação humana, ela é falha, ela pode ser falível, ela pode ter um número, um conteúdo de falha grande, ou pode ter conteúdos de falhas pequenas, mas o conteúdo, a falha, sempre vai existir. Primeiro cuidado que a Bíblia me chama, que a lição me chama a atenção, é com a precipitação. Sabe o que é ser precipitado? É ser avexado, é querer correr demais com as coisas, é querer chegar a conclusões muito rápidas. E nós sabemos que tudo que é feito muito rápido, como diz o ditado do mundo, o apressado ou ele come cru ou ele come quente. Este é o apressado. Tá bem? E aqui a precipitação é a pressa em se chegar a algum veredito. Está escrito muitas vezes: julgamos precipitadamente uma pessoa sem conhecer todos os fatos. Esse julgamento pode nos levar a cometer injustiças. Como eu disse lá no princípio, nós precisamos conhecer os dois lados da moeda. Nós precisamos conhecer os dois lados da história, tá bem? Não só aquela que nos é trazida por alguém, mas também convocarmos aquele ou aqueles a quem são acusados ou colocado alguma coisa sobre eles, a que eles venham depor também, principalmente nós que temos por característica ministerial o julgar, o chegarmos à conclusão. Então não adianta, veja, um dia uma determinada pessoa passou na frente da casa do pastor e o pastor estava batendo na esposa, batendo na esposa com uma toalha, tá bem? E, logicamente, a pessoa se apressou, buscou o ministério da igreja e expôs. Obviamente, rapidamente, o ministério convoca o ministro e a sua esposa para que ele vai prestar o depoimento, vai apresentar a parte dele. E o que aconteceu quando o determinado irmão, quando digo irmão, estou generalizando, ele viu aquela cena da aparente agressão do marido à esposa. Vamos tirar os cargos também, vamos deixar só o caso. Então, o que acontece? Aí, no caso, nem o marido se propôs a explicar, a esposa foi explicar. Ela disse: olha, veja bem, senhores ministros, o que aconteceu? Eu estava recolhendo roupas e não vi um cacho de abelha que estava próximo ao varal que eu estava recolhendo. Eu bati naquilo e alvoroçou as abelhas. Obviamente, aquelas abelhas vieram para cima de mim e meu esposo não estava me batendo, ele estava espantando as abelhas, quase que eu disse ovelhas, para que elas não me atacassem. Mas veja na visão, mas prestem atenção na visão de quem estava de longe, quem estava olhando ao longe, sem ter conhecimento de fatos. Ele estava batendo na mulher, porque a mulher estava também gritando. Lógico, ela estava com medo das abelhas. Mas quando o assunto veio à baila, como realmente aconteceu, eu acredito que o irmão tomou um pito, como dizia antigamente, né? E foi chamado a atenção para prestar mais atenção naquilo que ele vê. Então, muitas vezes, nós precisamos tomar cuidado, porque quando nós julgamos sem conhecimento de causa, veja, precipitadamente, uma outra feita, o irmão de longe viu uma irmã dentro do carro e a irmã estava com um cigarro na boca. Segundo a visão do irmão, ela estava com um cigarro na boca, né? Mas ele nem para parar para prestar atenção, ou ir lá cumprimentar, dizer a paz do Senhor, como a irmã está e tal. Não, ele simplesmente leva ao ministério. E quando a questão foi levada e a irmã foi chamada, era um pirulito, sabe aquele pirulito doce que tem um cabinho, parece mesmo, e depois você acaba de degustar, como dizia
um pastor presidente muito amigo meu, dizia, quando você acabava de degustar o doce, ele virava um apito. Quem é da nossa idade sabe do que estamos. Tem até mais novos também que conhecem. Né? Aquilo vira um apito. Pi, 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 pi. Mas na visão precipitada do irmão era um cigarro, era um cilindro nicotinoso. Então temos aí o cuidado com a precipitação. Nós precisamos tomar cuidado. Às vezes o que estamos vendo não é a realidade, não é o que estamos vendo. Tá? Nós precisamos prestar atenção. Talvez se o irmão se demorasse um pouquinho, ele ia ver que não havia fumaça, que não havia a ponta do cilindro nicotinoso acendendo a hora do trago, né, de puxar aquela fumaça para dentro, e toda uma questão que acontece no entorno deste problema. Então nós precisamos tomar cuidado, porque para não entrarmos, né, se não sabemos, não conhecemos os dois lados da moeda, tomarmos cuidado com isto, tá? Para não passarmos por fofoqueiros, por mexeriqueiros, por contendeiros, pessoas que gostam. No grego, a expressão utilizada é catalaleite, interessante, que pode ser traduzida como caluniar ou difamar pessoas ausentes que não podem se defender das injúrias. O segundo ponto, sempre que formos analisar, sempre que formos julgar, é sempre com o julgado e o julgador juntos. Nunca. A não ser, isso chama acariação. Estão os dois juntos. Estão um de frente com o outro. Eles vão expor ali tete a tete. Ou você pode separá-los, um numa sala, outro na outra. Mas o importante é que no momento da acariação, no momento de você tomar partido, não, de você tomar ciência dos fatos, é que ambas as partes estejam ali com você, tá bem? Porque senão passa a ser algo parcial. Você vai tomar partido do seu amigo, do seu companheiro de ministério, como infelizmente é muito corriqueiro nos nossos dias, né? Tomar partido porque fulano é amigo meu desde a infância, nós estamos servindo a Deus no ministério da palavra desde quando aceitamos a Jesus juntos e chegamos ao pastorado. Então tem todo este porém que nós precisamos tomar cuidado. Então, quando formos fazer estas acariações, ou fazemos, né, a acariação, quer dizer, os dois juntos, ou no ato do julgamento, da reunião de fatos, estar os dois presentes, em salas separadas, na mesma sala, mas interessante que estejam os dois, para que aquele a quem se acusa ou se coloca alguma dúvida sobre sua conduta, ele esteja próximo para se defender. Fora isso, é de uma injustiça, de uma desumanidade e de uma falta de caráter em cristianismo gigantesco. Gigantesco. Tá bem? E depois não adianta chorar o leite derramado. Ah, mas eu achei que fulano falou. Isso é conversa para boi dormir. Cristão, principalmente professor, superintendente, pastor de igreja, não faz isso. Tá bom? Não faz isso. Ele não faz isso. Tá? Porque você pode atrapalhar, a parcialidade, ela pode atrapalhar, arruinar uma vida para sempre. Para sempre, que eu digo assim, enquanto houver vida. Enquanto a pessoa existir, você pode estragar o relacionamento de marido e mulher, você pode destruir um relacionamento familiar, você pode destruir um relacionamento profissional, você pode destruir N áreas da vida de um ser humano a partir do momento em que nós falamos precipitadamente, ou falamos também com falta de conhecimento. Também com a falta de conhecimento, que é o ponto número 2, que diz: somos limitados em nossos conhecimentos. Por isso, quando julgamos os outros, baseamos-nos geralmente em informações que muitas vezes podem estar incompletas ou erradas. Tá? Outro ponto que nós precisamos tomar cuidado: rixa entre os irmãos, entre as pessoas. Nós temos visto isso muito nos nossos dias. No final de tudo, às vezes até com a perda da saúde, a perda da vida alheia, a perda de bens materiais, a pessoa chega no fim e diz: não, eu inventei
eu fiz isso porque eu não gostava de fulano, não gostava do cicrano, então eu inventei essas coisas. Veja, os nossos julgamentos, como somos muito limitados, somos seres humanos, os nossos julgamentos, eles são feitos à base do que nós ouvimos, do que nos é trazido por outras pessoas. E nós precisamos tomar cuidado porque estas informações podem estarem incompletas ou até erradas. Estamos julgando alguém por causa de mentiras, tá? De raízes de amargura, de mexeriqueiros, de fofoqueiros. Então nós precisamos, eu sei que eu estou falando numa lição para jovens, mas nós temos jovens aí que já estão em posição de tomar decisões, tá? Dos 18 aos 25 anos, nós temos os seus professores, nós temos os seus superintendentes, nós temos líderes de jovens, de mocidade, que precisam estar a par disso aqui, eles precisam tomar cuidado, por quê? Por causa da nossa falta de conhecimento. E nós, muitas vezes, achamos que determinado cargo, título, carteirinha, credencial, nos afere, nos dá o direito, nos confere superpoderes. E não é nada disso, pelo contrário. Pelo contrário, a responsabilidade é imensamente maior. E nós precisamos tomar cuidado quanto a isso, tá bem? Então, olha, a natureza do julgamento humano. Primeiro, a natureza pode ser uma natureza precipitada. Segundo, é uma natureza falta de conhecimento, tá bem? E no ponto de número 3, eu vou encerrar o ponto de número 2 falando aqui, que Tiago está enfatizando a presunção e a arrogância de quem se acha no direito de julgar os outros. Aqui está um problema bem grande. Como eu disse, a questão de julgar, a questão de você estar numa determinada situação ou posição que Deus te coloca para aquilo e te capacita, não é para te trazer orgulho ou arrogância, pelo contrário. Agora vamos falar de humildade. Esta humildade, esta compreensão entre os irmãos, e principalmente daqueles que são chamados para desempenhar esta função, ela deve transparecer, crescer ainda mais. Por quê? Sempre trazendo à nossa memória que o nosso vaticínio, que a nossa como que eu poderia dizer, o nosso julgamento não, a nossa conclusão, ela pode estragar a vida de uma pessoa, ela pode estragar a vida de uma família, ela pode estragar a vida de uma sociedade. Precisamos tomar cuidado. Por isso que nós precisamos também juntar o maior número de provas. Por quê? Por causa da falta de conhecimento, da nossa falta de conhecimento pela nossa humanidade limitada, o que acontece? As informações que nós temos, elas podem ser incompletas e até erradas. Então precisamos tomar cuidado para não tomarmos decisões precipitadas, porque geralmente vem até nós e aquilo nos enfurece, aquilo nos deixa, mexe com o nosso âmago, mexe com o nosso brilho e nós já queremos bater o martelo. Calma, não é assim, respira, conta até 10, toma um copo de refrigerante, de água gelada, um suco natural gelado, esfria a cabeça e depois você vai fazer. Depois, principalmente os líderes, quantos liderados estão tendo suas vidas prejudicadas por causa de líderes precipitados e também por falta de conhecimento saem à revelia, julgando aí com informações erradas e até incompletas. Tá bem? Então nós precisamos tomar cuidado. O ponto de número 3, julgamento e orgulho. Veja, a lição nos diz que o julgamento, como resultado do orgulho, não só prejudica espiritualmente, mas também prejudica nossos relacionamentos. Ele cria divisões, ressentimentos e impede a verdadeira comunhão. Então nós temos consequências sobre o julgamento ser justo ou não. Olha, veja que mesmo sendo justo, você já vai ter determinados problemas, tá? Por quê? Nem todo mundo aceita a justiça, nem todo mundo. Você está tranquilo? A pessoa que recebeu o veredito favorável está tranquilo, mas os injustos, mesmo sendo injustos, ou tendo sido considerados injustos, eles vão ficar muito bravos, muito, e você vai ter problema. Veja, quiçá, quanto mais
quando o nosso julgamento é falho. Ele é resultado de orgulho, de jactância, de egoísmo, de egocentrismo, tá? Não só nos prejudica espiritualmente, mas também prejudica o nosso relacionamento. Lógico que todos os ofendidos. Agora vamos falar do julgador estando errado, tá? Sendo orgulhoso, jactancioso, egoísta, egocentrista, parcial, ele vai ser um monte de coisa ruim. Obviamente, o número de desgostosos será muito maior do que quando se faz justiça e aqueles, mesmo sendo injustos, se consideram injustiçados e eles vão também recorrer com as maneiras, com as formas que eles têm. Então, nós precisamos, porque o julgamento e orgulho não combinam. Um julgador, alguém que leva uma questão, que pensa numa questão, ele não pode ser uma pessoa, ele tem que ser uma pessoa desprovida de orgulho. Ele tem que ser uma pessoa desprovida de egoísmo, de egocentrismo. Por quê? Porque a sua decisão ela tem que ser a mais justa, a mais coerente possível. Tem que ser mais coerente possível. Tá bem? E isto, a coerência, a humildade, ela não sai, ela não parte de um espírito orgulhoso. Pelo contrário, é o único lugar onde ela não existe, onde essas características não existem. Então a questão aqui é a natureza do julgamento humano. Então, nós temos aqui, ele é precipitado, ele é falto de conhecimento e ele é orgulhoso. Isso nós estamos falando da natureza do julgamento humano. Então, quando fazemos por necessidade, tá bem? Tem gente que tem prazer em se meter em peitas, né? Se envolver com este tipo de coisa, mas muitas vezes, principalmente alguns que Deus chamou para isso, eles não têm como fugir, escapar dessa situação e ele vai ter que fazer. Tá? Vamos voltar à ideia, ao pensamento, à frase não julgueis para não ser julgado. É uma frase totalmente fora de contexto, de razão de ser, é uma frase totalmente desprovida de verdade. A Bíblia nunca disse isso, nunca disse, está aí os comentários. Você pode apresentar N versículos, explicações, nomes, mas a Bíblia nunca falou que nós não podemos julgar para não ser julgados. Nós seremos julgados de qualquer maneira. Ora, nós vivemos uma vida terrena, uma vida terrenal, que ao fim dela, quando estivermos diante de Deus, seremos julgados. O cristão que partir salvo, o que será julgado? As suas obras. Aquele que não aceitar a Jesus vai ser julgado para a condenação eterna ou para a vida eterna. Já o cristão, o salvo, não, ele vai ser julgado, as suas obras serão julgadas. Veja, então, independente disto ou daquilo, todos nós seremos julgados por isto ou aquilo. Julgados pelas palavras vãs, julgados pelos pensamentos vãos, julgados pelo comportamento incoerente com a vida cristã. Nós só somos e seremos julgados constantemente. Então, esta ideia de que se eu não julgar, eu não vou ser julgado, é mentira. Eu sou julgado constantemente. Todos nós somos julgados constantemente, diuturnamente, nós somos julgados. E quando não há um ser humano ou um ser espiritual para nos julgar, a nossa mente nos julga. Daquilo que nós fizemos no decorrer do dia ou da noite, não sei. Então, ela nos condena, e a própria Bíblia diz que se o meu coração não me julga, não me condena, logo o Senhor Deus é maior do que o meu coração. Mas se o meu coração me condena, ora, Deus também é muito maior do que o meu coração para me condenar também. Ou aquele peso na consciência vai fazer parte da minha vida constantemente. 2. Soberania de Deus como único juiz, tá bem? Aqui nós já falamos da absolvição e da condenação. Aqui somente Deus pode entrar nesta área. Somente Deus pode dizer se fulano é salvo ou não, se ele foi perdoado ou não, se ele vai para o céu ou não, se ele isto ou aquilo. A questão salvífica do ser humano, tá bem? Aí somente Deus ele pode julgar. Por quê? Primeiro, ele conhece tudo. Dentro da sua onisciência, né?
do seu atributo divino que somente Deus tem, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós estamos falando sobre isso em outras matérias, se você quiser acompanhar. Nós vamos ver que o Senhor, ele conhece todas as coisas. Então, tudo que é feito às claras, quanto o que é feito escondido, o Senhor conhece. Então, ele pode julgar. Tá? O homem, ele vai talvez desconfiar. Veja, eu trabalho numa área em que os funcionários dessa área que eu tomo conta, ele pode dizer, fulano está fraudando, fulano está fazendo, mas qual é o nosso conselho? Amigo, você desconfia. Quem constata é outra área da empresa. Então, você vai desconfiar de determinada coisa, você vai passar para determinado setor, aquele setor vai lá e constata. Mesmo assim, ele só constata e vai levar para um outro setor responsável, aí sim, para entrar com as medidas cabíveis ou não para determinado ato ou atitude da pessoa. Então, veja, existe um procedimento, existe um padrão de trabalho que você não vai chegar lá simplesmente você viu uma determinada coisa, você já vai no lugar e diz, o fulano está fazendo isso. Calma, talvez não seja. Lembra do cigarro, que não era cigarro? Lembra do irmão batendo na irmã com a toalha, que não era batendo na irmã com a toalha? Então nós precisamos tomar cuidado com isto. Mas Deus sim, Deus ele sabe todas as coisas. Tá bem? Você pode estar às claras, pode ser de dia, pode ser de noite, pode ser de tarde. O que você, por isso que no Apocalipse nós vemos Jesus Cristo, seus olhos representados como chamas de fogo, porque o fogo prescruta, tá bem? O fogo, ele traspassa barreiras, ele vê todas as coisas. Então nós estamos sempre prestando atenção nisso. Agora nós vamos entrar na área que somente Deus pode fazer. Então nós temos aqui, por esta razão, somente ele tem autoridade para julgar, salvar e destruir. Ao tomar para nós o papel de juiz, estamos usurpando a autoridade do Senhor. Vejam, 3 palavras fortes, pesadas. Primeiro, dentro da sua onisciência, onipotência, onipresença, ele tem autoridade para julgar. Julgar, salvar e destruir. Quando nós falamos de destruição, já dá aquele medo, né? Aquela paura, já dá aquele certo receio. E começamos a imaginar um Deus agressivo, não é? Esse tipo de destruição aleatória, tá? Por causa do meu orgulho, da minha jactância, porque eu sou o fulano de tal, eu sou o presidente do tal, da tal, do tal, do tal, do tal, do tal. Não, não é isso. Não é isso. Quando fala da destruição, e também, veja, eu vou sempre lembrar isso, nós não estamos defendendo Deus. Tem cristão que quer ser mais bonzinho do que Deus, ele quer justificar as ações de Deus. Deus não precisa disso. Então são 3 palavras, salvar, julgar e destruir. Tá bem? Então o que nós entendemos aqui? Quando julga, ou eu vou absolver, salvar, ou eu vou destruir, condenar. Por quê? Todo tipo de condenação, quando a gente vê, nem que seja destruição da liberdade. O fulano foi condenado, vai passar X tempo preso. Destruiu a liberdade do fulano. Destruiu a liberdade. Veja, quando usamos determinados termos, nós precisamos tomar cuidado para não levar assim a grosso modo, de qualquer maneira. Tá bem? Então, quando eu falo aqui que eu posso julgar e, mediante o meu julgamento, salvar ou destruir, quer dizer, eu posso absolver, também posso condenar. Tá bem? Se nós formos mais adiante, Deus, sendo onisciente, possui conhecimento perfeito sobre todas as coisas. Ele conhece cada detalhe de nossas vidas, incluindo nossos pensamentos, intenções, motivações e circunstâncias. Tá, Deus julgou. Vamos tirar o homem da questão. Tira aqui Y. Vamos tirar o Y da questão. Vamos tirar o homem da questão. Deus fez tudo. Conheceu, julgou e condenou. Ele vai fazer isso através de quem? Ele vai passar o seu veredito para quem? Ora, se ele colocou homens, veja, nós tivemos líderes, nós tivemos juízes, nós tivemos reis, nós tivemos profetas, nós tivemos apóstolos, nós temos pastores,
nós temos uma casta hierárquica muito grande. Então veja, se estes homens, desde Moisés, vamos lá no princípio, desde Moisés, vindo até os dias de hoje, são homens para julgar, por que Deus os colocou? E existem julgamentos que, quando eles estão equivocados, Deus entra em cena e diz, olha, não é esse tipo de julgamento. Samuel passou por isso, ele julgou segundo a aparência do filho de Jessé, mas Deus queria Davi. Ele falou, se esse não for rei, não tem mais ninguém para ser. E Deus falou, você está julgando pelo que você vê. Você está julgando a aparência, eu julgo o coração. Então nós vemos Deus aqui interferindo, né? Intervindo num julgamento equivocado de um líder. Mas o líder estava ali. Samuel estava ali para julgar, para ungir um rei. Então nós vemos aqui que as nossas vidas, incluindo nossos pensamentos, intenções, motivações e circunstâncias, estão todas diante de Deus, tanto no ato de julgar, quanto no ato de sermos julgados. Porque a tendência do ser julgado é se defender. E nem sempre quem se defende usa da verdade. Lógico que não. Nós sabemos disso. Nem sempre, ou a maioria das vezes, quem usa de defesa, ele não vai usar da verdade. 100% da verdade. Vai dar uma floreada aqui, uma inventada aqui, uma aumentada lá, uma diminuída aqui, para tentar amenizar a situação para o seu lado. Tá bem? Então nós temos aqui, Deus conhece tudo, ponto de número 2. Além de conhecer tudo, ele é perfeito em justiça, né? Ele é perfeito no julgar, não há erro, não há... Por isso, lá no início, nós falamos sobre a imparcialidade, né? Vamos chamar de verdade prática agora, porque eu não lembro. Ou, se eu lembrar, vai ser assim. No resumo da lição, com conhecimento perfeito e justiça imparcial, e é o que nós estamos falando aqui, a justiça perfeita. Somente Deus é justo. Sua justiça é parte de sua natureza santa, ao contrário do ser humano, que é imperfeito e injusto. Então vamos ficar com a parte de Deus, que é a parte justa. É por isso que todo reto julgador, o que ele vai fazer? Mesmo que ele chegue à sua conclusão, que ele chegue ao seu veredito, ele vai buscar um tempo com Deus para ver, para ter certeza, porque ele vai buscar no justo, na justiça, na fonte de toda a justiça, na fonte que emana toda a justiça, no cetro de equidade. Então ele vai falar com Deus. Né? Cheguei a uma conclusão, Senhor, mas veja, eu preciso desta confirmação, eu preciso que o Senhor me confirme a minha decisão. E Deus vai falar com ele, porque ou ele vai falar com Deus até ouvir o Senhor dar o seu veredito também, porque somente Deus é justo. E a justiça faz parte da natureza, né, do cerne, da personalidade de Deus. É uma característica de Deus, é a justiça. Deus não é injusto. Tá bem? 3, autoridade exclusiva. Então, nós estamos falando da soberania de Deus como único juiz. Então, como único juiz, ele conhece tudo, ele é perfeito em tudo e ele tem autoridade em tudo. Agora, autoridade exclusiva. Deus possui autoridade exclusiva para julgar, porque é o Criador de todas as coisas. Tá bem? Então, nós estamos falando aqui de uma autoridade exclusiva. Tá bem? Quando o Senhor Deus vai usar a sua autoridade, ele não precisa pedir permissão. Tá? E quando o faz não pedir permissão, quando ele pratica a justiça, não precisa consertar, não precisa remorso, não precisa isto, não precisa aquilo, porque ele sabe que ele tem certeza. A autoridade é exclusiva dele, é algo exclusivo de Deus, é a autoridade para exercer o seu comando, a sua administração, vamos dizer assim, no mundo. 3, e o último, a humildade e a compreensão entre os irmãos. Veja, evite criticar. Agora sim, veja, criticar abertamente não tem nada a ver com julgar. Tá? Veja, eu falei do julgamento, que é aquela parte em que nós vamos colher fatos, colher isto, colher aquilo, vamos nos municiar de fatos, dos acontecimentos, para chegarmos a uma conclusão. Veja, aqui, criticar
não tem nada a ver com justiça. Tá? Não tem nada a ver com julgamento. Aqui tem a ver com uma vida de destruição, né? Uma forma de destruir a vida dos outros. Evite criticar. Tiago nos aconselha a não falar mal um dos outros. Agora veja, o que tem a ver, lá no que nós falamos em julgar, com falar mal um dos outros? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É por isso que tem a ideia equivocada, não julgue para não ser julgada. Veja, por quê? Porque nós vivemos em período em que as pessoas têm um baita prazer de falar mal dos outros. Mesmo não tendo, ele ouviu, ele nem sabe, ele não tem certeza. Mas a língua coça, tanto é que Paulo diz que a língua é um pequeno órgão inflamado pelo diabo que pode incendiar uma floresta. Então, veja, é o menor órgão do corpo, a língua, mas o seu poder destrutivo é gigantesco, equivale aí a quilotons, eu não vou falar certas coisas que é perigoso. Tá bem? Equivale ao poder, o poder da fala, a Bíblia diz que com a língua, com a fala, nós exaltamos a Deus e nós destruímos os irmãos. Então nós precisamos tomar cuidado. Então preste bem atenção. Para que isto aconteça, precisamos ter uma atitude humilde com os nossos irmãos, reconhecendo nossas próprias falibilidades. Tá? Nós já falamos sobre a falibilidade humana, sobre as nossas limitações. E quando nós nos acercamos disso, nós temos certeza disso, obviamente que a parte de criticar os outros, de falar mal dos outros, não vai fazer parte. Isto nem é, na vida de um cristão genuíno, nem faz parte. Um cristão genuíno nem pensa em falar mal dos outros, ou falar mal um dos outros. Tá? E eu vou lembrar, falar mal, fazer isto aqui, não tem nada a ver com julgar. Tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Julgar é próprio de quem tem a razão, o poder da razão, do pensar. Falar mal é quem não tem controle da língua. Seu espírito é belicoso, sua alma é beligerante, você gosta, seu espírito é amargurado, tem raiz de amargura no seu coração. Então a pessoa, ela não é que ela está julgando, ela tem prazer em falar mal das pessoas, quer dizer, tendo certeza, mesmo que você tenha razão. Agora eu vou àquela questão, mesmo que nós tenhamos razão em determinadas coisas, nós não podemos fazer, porque a nós não é outorgado este poder. Vamos falar agora aqui de julgar, de ajuizar alguma coisa. Não nos é dado este direito, tá bem? Ainda que tivéssemos razão, tá bem? A humildade nos leva a agir com compaixão e misericórdia em vez de críticas, tá bem? Mas aqui também entra uma questão um pouco mais importante também. Essa questão de você agir com misericórdia e compaixão. Vai existir momentos que você vai ter que agir. E mesmo agindo com misericórdia e compaixão, vai transparecer que você foi rigoroso demais. Que você foi, como que eu vou dizer, justo demais. Você sabe que um sapato justo demais aperta os dedos, faz calo, você não consegue andar. Mas temos que tomar cuidado também com este pensamento para não entrarmos na questão do relativismo, da tolerância, tá? Da tolerância do pecado, da transgressão, tá bem? Tadinho, errou, pecou, então deixa aí, não vamos fazer nada. Então a gente precisa tomar cuidado, tá? Às vezes para relativizar, mas fulano também faz, fulano fez, isso é relativização. É quando a gente começa a brincar, a tolerar, a ponderar para o lado errado com coisas que nós devemos agir, precisamos agir. Talvez hoje nós tenhamos um excesso de problemas, alguns lugares o número é tão grande que se torna quase que impossível resolvê-los, justamente por causa desta tolerância, tá? Com o pecado, com o erro, com a transgressão, tá bom? E ser tolerante, tá? Não tem nada, você ser humilde não tem nada a ver com ser tolerante, tá bem? Não tem nada a ver com uma coisa ou outra. Jesus Cristo era tolerante, vamos dizer que Jesus Cristo era humilde e ele disse assim: vai, não peques mais. Veja, não houve tolerância, não há margem de tolerância.
Se você fizer isso de novo, então o problema é teu. Tá bem? Então, sempre com humildade, com educação, com respeito, tá bem? Com paciência, com parcimônia, mas nós precisamos, existem casos que nós precisamos bater o martelo, tá bem? 2, fala de evitar a crítica, e do 2 quer dizer que nós precisamos amar. É como tinha um ditado há pouco tempo atrás aí, quem ama, cuida. Minha mãe dizia, quem usa, cuida. Quer dizer, você vai se acercar de determinadas coisas para que isso não aconteça. Mas, se acontecer, você vai ter que tomar uma medida. E, às vezes, elas não são tão tolerantes. Tá? Às vezes, são medidas um tanto quanto mais drásticas, mas precisamos fazê-la. Veja, quando você for criticar alguém, lembre-se da lei do amor de Deus e diga algo bom. Tá. Mas mesmo falando algo bom e não é aquilo que a pessoa quer ouvir, ela vai reagir contrária. Novamente, eu vou dizer a vocês, existem pessoas que mesmo estando errados, eles vão achar que estão certos e que você errou no seu juízo de alguma maneira. Mas a ideia aqui é você, ainda que critique, você faça isso com amor. Foi o que eu acabei de dizer. Com parcimônia, com paciência, com amor. Sabendo, né, que o nosso Deus é amor, mas você precisa agir, pelo amor de Deus. Uma coisa é você amar, outra coisa é você passar por bobo, é você passar por tonto. É totalmente diferente, tá bem? Então veja, obedecer ao mandamento de amar ao próximo implica falar e agir de maneira a edificar e não a destruir. Veja, e às vezes, já vi isso também nesta caminhada, a pessoa tomou tantos cuidados, a pessoa tomou tantas precauções, falou da melhor maneira possível e fez e aconteceu, até chorou. E depois da decisão, a pessoa simplesmente se achou no direito de ir embora, abandonar a igreja, abandonar a Cristo por causa da decisão. Então, vê, nem sempre o que nós pensamos em fazer vai dar certo. Tá bem? E as críticas, mesmo sendo construtivas, sendo aquelas... Eu vi observações, a pessoa ela expôs a ideia perfeitamente. Mas daí, 3 dias, já chegou a carta de mudança. O pedido de uma carta de mudança, outro desaparece e nem volta mais, você nem fica sabendo. Por quê? Eu não gostei do que falaram para mim. Mesmo com tudo isso aqui, obedecendo ao mandamento de amar ao próximo implica em falar e agir de maneira a edificar e não a destruir. Eu já vi situações que a pessoa simplesmente resolveu ir embora, não quis mais, não quer mais, foi embora. E não foi culpa de quem estava ali trabalhando, não foi culpa, eu estava lá e ouvi, tá bem? Às vezes participamos diretamente, outras vezes assistimos, né? Acompanhamos a sessão, mas veja, no final não havia nenhum tipo de motivo ou razão para que a pessoa fizesse aquilo. Então, quando você fizer, mesmo você tomando todos os cuidados e precauções, a situação pode fugir do controle, mas o interessante é que a culpa não seja sua. Você continue em paz, em tranquilidade, porque você fez segundo a vontade de Deus e não da sua própria vontade. Quando amamos o próximo, como a nós mesmos, tratamos as falhas dos outros com a mesma compreensão e paciência com que gostaríamos de ser tratados. Óbvio, isso aqui é um ensinamento bíblico. O que você quer que os homens vos façam, façam aos homens primeiro. Afinal, a minha mãe sempre dizia isso para mim, desde a minha mais tenra idade. Eu lembro da minha mãe me dizendo essas coisas. O que você não quer para você, não faça para os outros. Minha mãe falava isso para mim. E isto é um mandamento, né? Está na Bíblia, é um mandamento bíblico, é uma ideia bíblica, é um padrão bíblico, está lá. Tá? Essa questão de compreender e a paciência que nós gostaríamos de ser tratados. O que você quer que os homens vos façam, façam a eles primeiro. Então, mas veja, tudo isto aqui nós precisamos tomar cuidado para que não entre na questão da tolerância excessiva. Por quê? Corrigir excessivamente é ruim. Não corrigir também. Por quê?
cria-se aquela sensação de que nunca vai acontecer nada. Ninguém vai fazer nada comigo porque eu sou um xodózinho, porque eu sou fulano de tal, porque eu sou cicrano de tal. Veja, Davi pede Adonias por causa disso. Adonias, seu filho, era um dos mais belos dos filhos, Davi não o corrigia, justamente por causa disso, e ele achava que ele podia tudo, até chegar ao ponto de chegar em Betseba e pedir uma esposa. Ele já estava incomodando Salomão com isso. E na segunda, terceira vez, ele olha para a mãe dele e diz, olha, daqui uns dias ele vai chegar na senhora e pedir o reino, a senhora vai querer que entregue para ele. E o que aconteceu? Infelizmente, Salomão agora manda executar o próprio irmão. Por quê? Porque era um homem que não tinha eira, não tinha beira, ele não tinha limites. Adonias não tinha limites. Tem um outro filho que ele diz assim, você é filho do rei, faz o que você quiser. Essa ideia é premente no meio dos crentes. Eu sou filho do rei. Calma, eu sou o filho do rei, mas o meu reino não é, o reino dele não é deste mundo. E eu preciso tomar cuidado, tá bem? E o terceiro, seja misericordioso, tá bem? Se quisermos ter bons relacionamentos, veja, também não dá para usar certas coisas só para ficar bem com as pessoas. Não dá, não dá. Veja, diz se quisermos ter bons relacionamentos, precisamos nos esforçar para entender as circunstâncias e lutas dos outros. Tudo bem, é muito compreensível. Porém, não dá para viver de determinadas maneiras só para se ter bons relacionamentos. Só para fulano não gostar de mim, só para fulano, a família de cicrano ser meu amigo. Não, porque a família de Beltrano vai me sustentar. Veja, eu estarei sendo injusto, estarei sendo parcial, estarei sendo incoerente, eu estarei sendo um monte de coisas ruins que a justiça de Deus não aceita na vida de um cristão, principalmente daqueles que julgam segundo a reta justiça. A gente está entendendo? Lógico, né? Eu tenho que ser misericordioso, lógico que tenho que ser misericordioso. Porém, Deus é misericordioso, mas não deixa de julgar. Ele não deixa, às vezes, também de condenar. Tá bem? Ele não tira as consequências. Deus é misericordioso. Eu te perdoo, Davi. Não tem problema. Mas Davi, dali em diante, meu amigo, é filho transgredindo com as esposas, é irmão com irmã, é o outro querendo matá-lo para tomar o reino. As consequências foram vindo. Mas Deus teve misericórdia de Davi. Mas não quer dizer que não deixou Davi passar pelas suas consequências. E assim, tantos outros grandes vultos da Bíblia nós temos como exemplo. Então, vamos voltar ao princípio, estamos encerrando. A autenticidade e julgamento alheio, sempre tomando cuidado, porque precisamos analisar o que nos é entregue e quem nos entrega, tá bom? Isso na área que for necessário. Então, o julgamento aqui, eu estou dizendo, é na questão de analisar, de pensar, de ponderar. Tomar cuidado para não sair ouvindo tudo e aceitando tudo. Tá bem? Eu vou analisar tanto o que me é entregue, quanto quem me entrega aquilo que eu estou recebendo. Aí sim, o julgamento em si, ele é um julgamento bom. A partir do momento em que eu julgo parcialmente, que eu julgo com mentiras, que eu julgo com informações incompletas, que eu julgo sem conhecimento de causa, sem depender de Deus, sem buscar ao Senhor, aí sim eu estou cometendo pecado. Tá bom? Que Deus nos abençoe e até a próxima aula, se o Senhor Deus assim nos permitir. Amém? E vamos ficar todos com a paz do Senhor. E cuidado com o que você escuta, cuidado com o que você fala.